Meu nome é Marcus Aelius e eu sobrevivi à guerra que quase destruiu Roma. Eu vi navios queimarem até virar cinzas. Eu senti o chão tremer sob os elefantes de Hannibal. Eu vi homens romperem, cidades caírem e o mundo mudar para sempre. E antes que você pense que sabe essa história, você não sabe nada. Porque o que os livros não contam é como era estar lá, com a lâmina na mão e a morte respirando no seu pescoço. Essa é a verdade sobre a guerra entre Roma e Cartago. A guerra que dividiu o Mediterrâneo em fogo e sangue. A guerra que eu, um simples soldado romano, fui obrigado a testemunhar. E se você ficar até o final, vai descobrir o segredo que Hannibal levou para o túmulo. Quando tudo começou, eu era apenas um jovem legionário de 17 anos. Meu pai era ferreiro, minhas mãos conheciam mais o martelo que a espada. Mas Roma crescia como um gigante faminto, devorando territórios, engolindo nações. E gigantes precisam de soldados. A oeste existia outra potência, Cartago, rica, orgulhosa, dona dos mares. Enquanto Roma conquistava com sangue, Cartago conquistava com ouro. Seus comerciantes controlavam rotas que atravessavam 3 continentes. Diziam que podiam comprar qualquer coisa, até mesmo um inimigo. Mas havia algo que o ouro deles não podia comprar, e isso os levaria à ruína. Roma não era algo que Cartago podia negociar. Nós éramos famintos, ambiciosos e não conhecíamos o significado da palavra rendição. Quando ambos os impérios olharam para a Sicília, aquela ilha no meio do Mediterrâneo, o destino estava selado. 2 titãs, um território, guerra inevitável. Lembro do dia em que minha legião recebeu a ordem de marcha. Minha mãe chorou. Meu pai me entregou uma adaga que pertenceu ao avô dele. Volte com ela, ele disse, ou não volte. Mas ninguém nos disse o que estava por vir, ninguém nos preparou para o que significava enfrentar Cartago. Quando chegamos à Sicília, a primeira coisa que vi foi o mar. Não qualquer mar, o mar de Cartago. Dezenas de navios cortando as ondas como tubarões, cada um armado com arietes de bronze, capazes de partir um navio ao meio. E nós? Nós tínhamos apenas sonhos de vitória e espadas inúteis contra madeira e água. Percebi então uma verdade amarga que queimou minha garganta como veneno. Cartago era invencível no mar. E Roma não tinha sequer uma frota digna desse nome. Vi homens morrerem afogados antes mesmo de alcançar a costa. Vi nossos poucos navios serem despedaçados como brinquedos. A cada batalha naval voltávamos com menos homens, e Cartago ria de nós das ondas. Foi quando algo mudou, algo que só Roma saberia fazer. Um dia, um navio cartaginês encalhou perto de nossa posição. Destruído, partido, mas inteiro o suficiente. Lembro do general caminhando em volta dele, tocando a madeira, estudando cada detalhe como um artesão estuda uma obra-prima. Ele se virou para nós e disse algo que nunca esqueci. Se eles dominam o mar, então nós vamos copiar o mar. Tábua por tábua. Vela por vela, Roma aprende rápido. E aprendemos. Em 60 dias construímos 120 navios de guerra. 120! Treinamos remadores em piscinas na terra, simulando o movimento das ondas. Inventamos o Corvus, uma ponte de abordagem que transformava batalhas navais em combates terrestres, onde éramos superiores. Cartago nos subestimou. E isso foi o primeiro erro deles. Quando voltamos ao mar, não éramos mais cordeiros, éramos lobos famintos. Na Batalha de Milazzo, esmagamos a frota cartaginesa. Eu estava lá, saltando de navio em navio, a adaga do meu avô cravando carne inimiga.
O mar ficou vermelho e pela primeira vez Cartago sangrou. Mas eles não sangraram sozinhos. A guerra durou 23 anos. 23 anos de carne moída, ossos quebrados e sonhos despedaçados. Perdi amigos cujos nomes ainda grito nos pesadelos. Vi cidades inteiras queimarem. Vi crianças morrerem de fome. Quando finalmente vencemos, quando Cartago pediu paz e entregou a Sicília, eu tinha 39 anos. Parecia que tinha vivido 3 vidas. Voltei para Roma coberto de cicatrizes e glória vazia. Casei, tive filhos, tentei esquecer o cheiro de sangue e sal. Por 20 anos vivi como se a paz fosse eterna. Mas a paz nunca é eterna. Não quando você humilha um leão. Eu tinha 58 anos quando ouvi o nome pela primeira vez. Hannibal Barca, filho de Amílcar, o general cartaginês que perdeu a Primeira Guerra. Diziam que quando ele era criança, o pai o fez jurar ódio eterno a Roma diante dos altares de Cartago. E aquele juramento estava prestes a nos destruir. Quando Hannibal atacou Sagunto, nossa aliada na Espanha, soubemos que a Segunda Guerra Púnica havia começado. Mas ainda éramos arrogantes. Pensávamos que ele tentaria nos alcançar por mar. Nenhum general em sã consciência marcharia por terra atravessando os Alpes. As montanhas eram intransponíveis, mortais, um suicídio militar. Hannibal não estava em sã consciência. Ele era um gênio. Lembro quando chegou a notícia no quartel. Eu tinha voltado ao serviço como veterano conselheiro. Ele está vindo pelos Alpes, disse o mensageiro, ainda ofegante. Com um exército inteiro e elefantes. Ninguém acreditou. Eu ri. Elefantes nos Alpes? Impossível! Mas então veio o segundo mensageiro. Depois o terceiro. E quando o quarto chegou com o rosto pálido como a morte, dizendo que Hannibal já estava em solo italiano, o riso morreu em nossas gargantas. Porque Hannibal não era apenas um general. Ele era uma força da natureza que desafiou o impossível e venceu. Fui designado para a legião que marcharia ao seu encontro. Meus filhos, já homens feitos, marcharam comigo. Tentei não pensar no que meu pai havia me dito décadas antes. Tentei não olhar nos olhos deles e ver minha própria juventude perdida. Quando finalmente vimos o exército cartaginês, meu sangue congelou. Não eram só os números, eram aquelas criaturas. Elefantes de guerra, enormes como montanhas vivas, cobertos de armaduras, com presas afiadas e olhos que não conheciam medo. Montados por guerreiros núbios que gritavam em línguas estranhas. E à frente deles, em um cavalo branco, estava ele, Hannibal, mais jovem do que eu esperava. Olhos frios, um sorriso que prometia nossa destruição. A batalha do rio Trébia foi meu primeiro gosto do inferno de Hannibal. Ele nos atraiu para uma armadilha com maestria cruel. Enquanto lutávamos contra sua linha de frente, cavalaria cartaginesa surgiu dos flancos. E então os elefantes avançaram. Nunca vou esquecer o som. O trombetear que fazia seus ossos vibrarem, o chão tremendo sob seus passos, homens sendo pisoteados como insetos. Meu filho mais velho, Gaius, desapareceu sob as patas de uma dessas bestas. Eu nem encontrei o corpo. Fugimos como ratos, os que sobreviveram. 30.000 romanos entraram naquela batalha, menos de 10.000 saíram. Mas Hannibal estava apenas começando, e o pior ainda estava por vir. O Senado romano entrou em pânico. Cônsules gritavam estratégias contraditórias. Alguns queriam enfrentá-lo em campo aberto,
Outros queriam evitar batalha e desgastá-lo com táticas de guerrilha. No fim, o orgulho romano venceu. Sempre vence. Gaius Flamínio, nosso cônsul, decidiu perseguir Hannibal. Eu implorei para que não fossem. Meus ossos velhos sentiam a armadilha. Mas quem escuta um soldado velho? No lago Trasimeno, Hannibal nos esperava. A neblina da manhã cobria tudo. Marchamos por um desfiladeiro estreito, o lago de um lado, colinas do outro. Perfeito para uma emboscada. E então o inferno se abriu. Dos morros, milhares de cartagineses despencaram sobre nós. Sem ordem, sem formação, apenas caos e morte. Flamínio morreu nos primeiros minutos, a cabeça decepada por um guerreiro celta. 15.000 romanos morreram naquele dia. Eu sobrevivi porque caí em um monte de cadáveres e fingi estar morto. Fiquei lá por horas, respirando o fedor de sangue e merda, enquanto cartagineses saqueavam os mortos ao meu redor. Quando finalmente escapei, voltei para Roma um homem destruído. Meu filho estava morto, meus camaradas mortos, e Hannibal continuava invicto, marchando para o coração da Itália. Roma tremia. Aliados começavam a desertar, cidades abriam seus portões para Cartago. Pela primeira vez em séculos, Roma enfrentava a possibilidade real de destruição. Mas o Senado, em seu desespero, tomou a pior decisão possível. Eles reuniram o maior exército que Roma já havia visto. 80.000 homens, 8 legiões completas, e marcharam direto para Hannibal. Eu estava lá, velho demais, quebrado demais, mas ainda capaz de segurar uma espada. Meu filho mais novo, Marcos, como eu, lutava ao meu lado. Tentei protegê-lo. Deus sabe que tentei. Canas, esse nome ainda me faz acordar suando no meio da noite. Hannibal nos atraiu para uma planície aberta. Parecia vantagem nossa, mais espaço para nossas legiões se formarem. Mas era outra armadilha. A última, a definitiva. Ele posicionou suas tropas em uma formação côncava, como um arco curvado para dentro. Quando atacamos o centro, ele recuou estrategicamente. Nós avançamos, empolgados, pensando que estávamos vencendo. Empurramos mais fundo, e então percebemos, tarde demais. A cavalaria cartaginesa havia destruído nossa retaguarda. As alas de infantaria inimiga se fecharam como uma mandíbula. Estávamos cercados. 80.000 homens, comprimidos em um espaço cada vez menor, sem espaço para lutar, apenas para morrer. Eu vi meu filho tombar com uma lança nas costas. Tentei alcançá-lo, mas corpos me separavam dele. Gritei seu nome até minha voz quebrar. Nunca mais o vi. 70.000 romanos morreram em Canas. 70.000. O maior desastre militar da história de Roma. O sangue corria como rios. Pilhas de corpos formavam colinas. Hannibal mandou recolher os anéis de ouro dos cavaleiros mortos e enviou 3 alqueires deles para Cartago como prova de sua vitória. Eu sobrevivi novamente. Não sei como, não sei porquê. Às vezes acho que teria sido mais misericordioso morrer. Voltei para Roma pela última vez. A cidade estava em luto. Não havia família que não tivesse perdido alguém. As ruas ecoavam com choros. Mulheres vestidas de negro enchiam os templos, implorando aos deuses que haviam nos abandonado. Mas algo mudou naquele luto. Algo que Hannibal não esperava. Roma não pediu paz. Roma não se rendeu. Roma ficou mais furiosa. O Senado proibiu demonstrações públicas de luto. Proibiu. Disseram que chorar era admitir derrota. E Roma não admite derrota. Nunca.
Reconstruíram as legiões com velhos como eu e meninos de 15 anos. Fortificaram cidades, adotaram a estratégia Fabian, evitando batalha direta, destruindo recursos, isolando o inimigo. Hannibal venceu todas as batalhas, mas estava perdendo a guerra. E então surgiu ele, Públio Cornélio Scipio. Tinha a idade do meu filho morto quando assumiu o comando, mas seus olhos carregavam a sabedoria de alguém que estudou Hannibal como ninguém. Ele me recrutou como veterano conselheiro. Você lutou contra Hannibal 3 vezes e sobreviveu, ele disse. Preciso que me ensine como ele pensa. Passamos meses treinando as novas legiões. Scipio não copiava as táticas romanas tradicionais. Ele copiava Hannibal. A mobilidade, a flexibilidade, a capacidade de adaptar formações em pleno combate. Pela primeira vez, aprendi a lutar de um jeito novo. E pela primeira vez desde Canas, senti algo que pensei ter perdido para sempre: esperança. Scipio fez algo que ninguém esperava. Em vez de perseguir Hannibal pela Itália, ele levou a guerra até a África, até o coração de Cartago. Forçou Hannibal a abandonar a Itália após 15 anos de ocupação e voltar para defender sua cidade natal. Eu estava no navio que cruzou o Mediterrâneo. 70 anos, coberto de cicatrizes, sem família, sem nada a perder. Apenas um desejo: olhar nos olhos de Hannibal quando ele caísse. A Batalha de Zama foi minha última guerra, e foi gloriosa. Hannibal tentou as mesmas táticas, soltou os elefantes primeiro, mas Scipio estava preparado. Abriu corredores nas formações. As bestas passaram direto, inutilizadas. A cavalaria romana, agora treinada por Scipio, esmagou a cavalaria cartaginesa. E quando as infantarias finalmente se chocaram, não éramos mais os legionários rígidos de antes. Nos movíamos como água, golpeávamos como raios, lutávamos como Hannibal nos ensinou a lutar. Eu enfrentei um guerreiro cartaginês gigante. Ele era mais forte, mais rápido, mais jovem. Mas eu tinha algo que ele não tinha. 60 anos de ódio. 3 filhos mortos, uma vida destruída. Cravei a adaga do meu avô em sua garganta e assisti seus olhos apagarem. Quando o grito de vitória ecoou pelo campo, caí de joelhos. Cheguei. A guerra acabou. Hannibal fugiu. Viveu anos exilado, pulando de reino em reino, até que Roma finalmente o alcançou. Quando soube que ia ser capturado, bebeu veneno. Dizem que suas últimas palavras foram: "Vamos libertar Roma deste medo eterno, já que ela não tem paciência para esperar a morte de um velho." Até no fim, ele desafiou Roma. E, de certa forma, venceu. Porque mesmo após sua morte, mesmo após Cartago ser completamente destruída 50 anos depois, o nome Hannibal ainda assombrava nossas crianças. Quando um pequeno romano fazia algo errado, as mães diziam: "Cuidado, ou Hannibal vem te buscar." Voltei para casa, se é que ainda podia chamar aquilo de lar. Minha esposa havia morrido anos antes. Meus filhos estavam enterrados em campos distantes. Vivi sozinho por mais 10 anos, apenas eu e minhas memórias. Hoje, sentado aqui nesta colina com vista para o Mediterrâneo, velho demais para segurar uma espada, cego de um olho, surdo de um ouvido, eu me pergunto: valeu a pena? Roma venceu. Dominamos o Mediterrâneo. Nos tornamos o império que definiria os próximos 1000 anos. Tudo que você conhece da civilização ocidental nasceu dessa vitória. Mas eu paguei com 3 filhos, incontáveis amigos, 60 anos de pesadelos. E para quê? Para que meu nome fosse esquecido enquanto generais como Scipio entravam para os livros de história? Às vezes, acho que Hannibal tinha razão.
Talvez a verdadeira vitória não seja sobreviver, é ser lembrado. E ele será lembrado para sempre como o homem que quase destruiu Roma. Enquanto eu, Marcus Hélios, simples soldado que lutou em cada maldita batalha dessa guerra, sou apenas mais uma poeira no vento da história. Mas vou te contar um segredo que aprendi nessas guerras. Um segredo que Hannibal sussurrou para mim naquele campo em Zama, quando nossos olhos se cruzaram por um breve segundo antes dele recuar. Guerra não é sobre vitória ou derrota, é sobre o que você está disposto a sacrificar. Roma sacrificou tudo, cada homem, cada criança, cada sonho de paz. Nos tornamos monstros para derrotar um monstro e vencemos. Mas no processo perdemos algo que nunca recuperamos: nossa inocência, nossa humanidade, nossa alma. Hannibal nos forçou a nos tornarmos o que somos hoje, um império implacável que não conhece misericórdia. E talvez, apenas talvez, essa tenha sido sua vingança final. Então, sim, a guerra entre Roma e Cartago mudou o mundo. Decidiu o destino de milhões que ainda nem haviam nascido. Pavimentou o caminho para tudo que você conhece. E custou tudo que eu amava. Meu nome é Marcus Hélios. Eu vi 3 filhos morrerem. Sobrevivi ao gênio militar mais mortal da história. Ajudei Roma a conquistar o mundo. E agora, nos meus últimos dias, percebo que a única coisa que realmente importa não foi escrita em nenhum livro de história.